meio que vai precisar do consentimento de todos. A hora que eu coloquei a gravação, como as pessoas que estão aqui na reunião, não foi enviado por e-mail, né? Ah, não, já começou a gravar. Já começou. Beleza. Vamos começar então, gente? Pode ser. Ok. Vamos lá, então. Primeiramente, boa noite a todos os nossos alunos que estão aqui, inclusive, sejam muito bem-vindos à nossa segunda semana do ciclo virtual. E a nossa proposta hoje, então, é fazer aqui uma roda de conversa, né, conversando com 3 professores do nosso departamento de Matemática e Estatística, a respeito da trajetória acadêmica, né, nas 3 principais grandes áreas da matemática: matemática pura, matemática aplicada e educação matemática. Nós vamos conversar, então, aqui sobre os desafios e as perspectivas para o ensino de matemática e também na pesquisa, né, na matemática. E aí, primeiramente, né, eu já vou passar a palavra aos nossos convidados. Né, a gente vai, como é uma roda de conversa, assim, sempre que vocês tiverem, né, quiserem perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, né, utilizem o chat para escrever as perguntas de vocês. Nós aqui preparamos algumas questões para serem levantadas e serem discutidas, mas, né, vocês sintam-se à vontade para colocar qualquer tipo de questionamento. Então, agora eu vou passar a palavra aos nossos professores, né, já perguntando aí para eles a respeito da formação acadêmica deles e também das suas áreas suas áreas de pesquisa. Pode ser? Então, passo a palavra aí. Sheila, você quer começar? Tanto faz. Achei que ia por ordem alfabética. Não, na verdade, assim, a ideia é que vocês, assim, pode ser uma coisa bem dinâmica, sabe? Não precisa ser uma coisa muito sequencial, não, viu? Tá bom. Então, boa noite a todo mundo, né? Falando um pouco sobre a minha formação acadêmica e a área de pesquisa, né? Então, meu berço é igual ao de vocês, né? Eu sou formada em licenciatura em matemática pela UFG, entre os anos de 2002 e 2005, eu fiz a minha graduação. Depois eu fui fazer o mestrado na área de matemática computacional, no ICMC, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, São Carlos, na USP de São Carlos. Fiz em 2006 e 2007 o mestrado, né? Aí logo em seguida já entrei no doutorado, de 2008 a 2011, e o doutorado eu fiz na área de ciências, com ênfase em sistemas elétricos de potência, no Departamento de Engenharia Elétrica da USP de São Carlos também. Aí mais adiante eu vou contar por que foi essa migração aí, como aconteceu, né? Mas pelo menos no mestrado, no doutorado, eu sempre segui a minha linha de pesquisa mais na área de matemática aplicada, na área de pesquisa operacional, em otimização de problemas, né, relacionados a indústrias, no caso da sistemas elétricos, ao fluxo de potência em sistemas elétricos, né, e no mestrado eu estudei um problema de otimização na indústria de móveis. Então, essa foi, resumidamente, a minha formação acadêmica e a área que eu atuei. Então, na matemática aplicada. Ana, pode ser, Ana? Pode ser, vou deixar você por último, João. Bom, então eu sou a professora Ana Lúcia, né, também sou do Departamento de Matemática e Estatística. Eu sempre digo para os meus alunos que desde que eu me conheço por gente, eu estou na escola, né? A gente, como filho de professor, a gente sempre vai muito cedo para a escola, então
Quando eu falo isso, os alunos falam, nossa, professora, mas falo que na vida foi tudo muito precoce, né? Então, eu terminei a 4ª série com 8 anos, a 8ª série com 12, com 15 já terminado o ensino médio. Aí, na universidade, eu fiz licenciatura, peguei aquele 3+2, né? Eram 3 anos de licenciatura em ciências e 2 anos de habilitação em matemática. E aí, então, com 18 anos, eu já tinha terminado, né, meu curso. E fui fazer um mestrado, né, e doutorado na área de ensino de ciências e educação matemática, né, então, desde os 3 anos eu nunca me desvinculei, né, da educação, até hoje eu continuo fazendo. E as minhas áreas de pesquisa nesse processo todo, né, desde que eu, vou falar disso depois também um pouco mais, mas eu trabalho bastante aí com questões de formação de professores, dentro desse contexto, né, de educação matemática, de matemática, trabalho com um pouquinho de teorias de aprendizagem, com questões de tecnologia. Eu sempre digo que eu sou a professora mais eclética do nosso mestrado, que as minhas áreas de pesquisa, eu sempre, se eu gosto, né, para mim é um desafio, às vezes, estudar com os meus orientandos algum tema, mas eu sou bem eclética, assim, nos meus temas de pesquisa. Então, eu trabalho desde avaliação, enfim. Eu vou falar um pouquinho mais disso também depois. Mas é isso. Beleza, Ana, top, viu? Vamos lá, Juliana, conversar um pouco? Bom, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer imensamente aí aos organizadores, né, por compor essa mesa de conversa, ao Marcos, a Sheila, todos envolvidos aí no processo. Então, eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Eu me formei em bacharelado em matemática pura pela Universidade Estadual de Campinas, em 94. Depois eu fiz o mestrado, entrei em 95 no mestrado em matemática pura, né, no IMEC, da Unicamp. Finalizei o meu mestrado em 98. Ingressei no EPG em 1999, né, dei aula 5 anos, aí em 2004 eu saí para fazer o meu doutorado. Foi feito em engenharia elétrica na Unicamp, né, sob a orientação do professor Reginaldo Palazzo Júnior, que em 2008 ele conseguiu um título, né, uma comenda de pesquisador, um comendador em pesquisa pela Ministério da Ciência e Pesquisa e Educação, né. Com respeito à minha área de pesquisa, eu trabalho com códigos quânticos, né? Embora eu tenha feito o doutorado em engenharia elétrica, basicamente, essencialmente, eu trabalhei com álgebra, né? A álgebra dos estabilizadores, né? Dos operadores lineares, que formam aí a teoria dos códigos quânticos, né? Não dá para explicar rapidamente o que é um código quântico, mas só para dizer para vocês que eu trabalhei basicamente com álgebra, né? Continuo minha pesquisa, né? Infelizmente, em 2008, quando eu me tornei doutor em engenharia elétrica, o meu orientador, Palazzo, ele tinha muitos alunos para orientar, então eu não consegui continuar a pesquisa com ele. Então, desde então, eu venho publicando aí a duras penas, né? Meio que sozinho, com poucas colaborações, né? Minha área de pesquisa essencial, fundamental, mais importante, são códigos quânticos e clássicos. Atualmente eu tenho trabalhado um pouquinho com teoria de categorias, que é uma generalização aí da teoria elementar dos conjuntos, né, que é o alicerce, a base aí da matemática. Um pouquinho de sistemas dinâmicos, eu tenho um artigo aí com o professor Leonardo Pires, né, nós desenvolvemos algumas generalizações com relação a funções que não são deriváveis, mas são Lipschitz. E basicamente é isso, né? Depois, conforme for andando a conversa, eu vou comentando alguma coisa a mais em relação às minhas linhas de pesquisa, e é isso aí. Marcos, beleza. Passo a palavra a você. Beleza, Juliana, bem legal, viu? Bem, então assim, como nós temos aqui, né, muitos alunos das nossas graduações, né, licenciatura em matemática e também de bacharelado em matemática aplicada,
Eu acho que é bem interessante, assim, bem oportuno também comentar aqui a respeito desse período da graduação, né? Quais são as lembranças que vocês têm desse período, como que foi, né, as dificuldades, né, o que fizeram, nesse período. Então, eu acho que é interessante, né, que vocês possam relatar um pouco a respeito, né, desse momento, né, que os nossos alunos, alguns aqui, né, a maioria estão, né, vivenciando. Vamos lá, então. Você quer começar, Ana? Pode ser? Bom, eu estava olhando os dois alunos nossos, né, que terminaram matemática, tudo aí junto com a gente, o pessoal que já está no mestrado, Sim. E o pessoal que está, né, seja no bacharelado e na licenciatura, e a gente, enquanto posição de aluno, né, principalmente no curso de graduação de nível superior, a gente sempre fala, ai meu Deus do céu, não vejo a hora disso acabar, né, a gente conta os dias para isso acabar. Então, como é que eu resumiria todo esse processo, né? É um período difícil? É um período difícil, né? Porque se a gente fosse perguntar para os nossos alunos, tenho certeza que muitos deles já trabalham, né? Conciliam, né? Para mim foi assim, né? Não sei, aí a gente vai ouvir o Juliano e a Sheila depois, mas eu trabalho desde os 15 anos, né? Então, eu já fui para o curso de licenciatura em matemática, trabalhando, né? Já sendo professora. Então, de uma certa forma, é um período, assim, que parece que a gente não vê a hora, né, de chegar ao final de semana para dar conta. Então, me lembro de muitas coisas, toda a turma sempre tem o melhor aluno, né, e na minha turma sempre foi o Nelson, que era muito bom em cálculo, né, então no sábado a gente se reunia na universidade para todo mundo estudar cálculo, estudar, né, derivada, integral, enfim, eu vejo os alunos passando pelo mesmo período, né, pelo mesmo tempo. Então, para dizer para vocês que a nossa história não é diferente da de vocês, né? Todo mundo, pode ter certeza que todos nós também enfrentamos as mesmas dificuldades. Às vezes alguém enfrenta um pouco mais, outros menos, né? Mas que no sentido de que vale a pena, que por mais que pareça que esse tempo é um fardo, que é pesado, que a gente não vê a hora de acabar, eu sempre digo para os meus alunos, né, os nossos alunos da licenciatura, né, mesmo aí do bacharelado, que a gente nunca vê, né, é muito difícil um professor ficar desempregado, né, principalmente sendo da área de matemática, né, então aqui é muito importante que todo esse sacrifício, na verdade, vale a pena. Então eu vejo assim, classificaria como um período, né, que se a gente, quando está passando, parece um período difícil, mas que é um período muito gratificante, é um período muito gostoso da vida da gente, e que depois que passa, a gente sente falta, com certeza, desses dias, né, no meu caso foram 5 anos, né, a licenciatura hoje são 4, mas a gente sente falta, com certeza, e se a gente pudesse voltar, com certeza a gente olharia com outro olhar hoje, né, para esse período de formação nossa. Mas é um período bom, continuem firme porque vale a pena, esse, né, que é o olhar que eu tenho para esse período. É isso aí, Ana. Sheila, você quer conversar um pouquinho agora? Vamos lá. Então, eu também compartilho de tudo que a Ana falou. Também lembro das listas intermináveis de cálculo que a Elisângela passava. Eu passei por muitas coisas que muitos dos nossos alunos passam, né? Passei noite em claro fazendo lista, virei noite estudando para a prova de física no outro dia. Então é bem legal recordar, né? E ver como eles estão passando por tudo que a gente passou, né? Mas é assim mesmo, é difícil, mas ao mesmo tempo, assim, eu adorava, porque eu gostava de aprender, de saber o que vinha pela frente, né? Então, foi muito bom. Aí eu só queria comentar, porque às vezes pode servir de inspiração ou alguma coisa assim para alguém, né? Só para comentar da minha parte de iniciação científica, né, na graduação, que eu procurei fazer iniciação científica, porque eu gostava de pesquisa, né, de estudar e tal, e acabou que eu não me lembro como, mas eu acabei conversando com o Grados e comecei a fazer iniciação científica na área de matemática pura, né, e eu consegui bolsa ainda com ele. Aí eu fiz 1 ano, né, só que eu não estava me identificando muito na área de matemática pura.
Só que como eu tinha recebido bolsa do projeto, eu falei, não, eu vou terminar, né, não vou deixar ele na mão, e terminei o ano com a bolsa, apresentando trabalhos em eventos, tudo, mesmo com muita dificuldade, assim, e daí depois eu falei, não, acho que o que eu quero mesmo é mais a área de matemática aplicada. E aí eu conversei na época com o professor Moisés, que ele estava orientando também na área de matemática aplicada, e só que não tinha bolsa. Eu falei, não, quero mesmo que seja sem bolsa, e eu quero fazer uma coisa que eu gosto, né? E aí eu comecei a estudar com ele, a iniciação científica, na parte de otimização, e dali que veio todo o resto da minha história, né, para mestrado e doutorado. Então, eu acho que é mais uma mensagem nesse sentido. Não ficar fixo em uma coisa só. Você pode experimentar diversas áreas, pode experimentar extensão, pode experimentar pesquisa, e vai se adaptando, vendo onde você se encaixa melhor, onde você se sente mais confiável, né, à vontade, e gosta mesmo. Então, isso seria só um recadinho meu, para quem possa vir a passar por uma situação dessa. Bem lembrado, que nós temos aí a iniciação científica, né, que é algo muito importante, né, na formação dos nossos alunos. Então, para aqueles que se interessarem, depois, né, a gente pode conversar mais a respeito disso, entrar em contato com os nossos professores para conhecer um pouco mais, né, os projetos de cada um. Aqui vocês já estão conhecendo as linhas de pesquisa de 3 professores, né, mas depois vocês podem conhecer, né, as demais linhas de pesquisa de outros professores também. E Juliano, como é que foi o teu tempo de graduação? Todos comportados, por enquanto, né? Faltou a parte de festa, né? Lógico que teve festa também. Sim, sim. Então, gente, vou contar um pouquinho da minha trajetória na graduação. Resumidamente, eu fiz Anglo, eu fiz primeiro, segundo e terceiro colegiais no Anglo, né? Sempre gostei muito de matemática, já sabia que eu iria fazer o curso de matemática, né? Por conta de gostar, eu sempre estudei bastante, né? Aí me destaquei um pouquinho. Aí entrei no Unicamp. Quando entrei no IMEC, que é Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, em matemática pura, eu achava erroneamente, totalmente erroneamente, que eu sabia matemática, né? Então, as primeiras aulas eu matava, eu jogava truco, eu jogava bola, né? Não estudava para as provas. Aí, nas primeiras provas, as primeiras disciplinas, pré-cálculo, cálculo 1 e geometria analítica, as notas vieram super baixas, né? Porque eu acho que existe um degrau muito grande entre o ensino médio e a universidade, né? E a matemática, ela não é um curso fácil. Veja, o professor falou que não é um curso fácil. Embora não seja um curso fácil, não é um curso impossível, né? Vocês sabem que nós temos que fazer o nosso melhor, estudar, né? Não é uma área trivial, tranquila, tem que haver muito estudo, muita dedicação. E eu acho que um dos pontos fortes, né, dos alunos de graduação são os trabalhos em grupo, estudo em grupo. Ou seja, ao invés de você pegar o seu caderno, resolver os exercícios, né? Eu não consigo resolver um, não consigo resolver outro. É muito importante que haja interação, né? Eu falo por mim, eu lembro que na minha graduação, né, nós tínhamos um grupo de pesquisa, um grupo de estudo, né? Nós trocávamos exercícios. É muito importante essa parte, né? Evidentemente, quando a gente entra na graduação, não é só estudar. Você tem que ter uma atividade física, tem que sair com os amigos, tem que curtir a família, mas também estudar, né? A matemática é uma área muito bonita, é uma área de grandes desafios. Então, o que eu diria, o que eu lembro da minha época de graduação, que a gente aprendeu muita coisa, não só na matemática, mas como experiência de vida também, né? Porque na universidade você conhece pessoas diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, credos diferentes, né?
Então, a gente aprende muito não só na parte acadêmica, mas também na parte pessoal. E uma dica que eu deixo para os alunos é: se esforcem, estudem bastante, mas também se divirtam, né? Troque exercícios, façam os exercícios, não entendeu, pergunta para os professores, vocês não estão sozinhos. Então, resumindo, embora a matemática não seja uma área trivial, né, ou seja, necessita-se de muito estudo, ela é uma área prazerosa. Por que eu digo isso? Não querendo dizer que nós somos melhores ou piores que ninguém, mas quando a gente aprofunda o raciocínio lógico, né, a gente não está aprendendo somente a matemática, mas também a gente está aprendendo a pensar profundamente, raciocinar profundamente em todas as áreas de conhecimento. Veja, muitos alunos que saem da graduação em matemática, pura, aplicada, ou mesmo educação matemática, também evidente, têm condições de fazer um mestrado em engenharia, física, química e também o doutorado em áreas correlatas, ou seja, porque o matemático, ele aprofunda o raciocínio lógico, e isso é importante, né? Eu vou parar por aqui, senão não deixo ninguém falar. Pode ficar à vontade, viu, Juliana? E é bem interessante isso que você comentou a respeito dessa interação mesmo, né? Isso é muito importante do estudo em grupo, né? De socializar mesmo durante esse período da graduação, que é muito importante, né? Não só em termos, assim, a questão acadêmica em si, né? Mas também a socialização, assim, de fazer amizades, né? Possivelmente vocês devem lembrar, né? Vocês devem ter muitas lembranças das amizades da graduação, né? Então, isso também é muito importante, né? Deixa eu aproveitar e já questionar você mesmo, Juliano, a respeito, assim, agora dessa finalização da graduação, né? Então, como que você se sentia em relação ao fim da graduação propriamente, né? Se você já tinha uma noção de que iria continuar na pós-graduação, né? E também, assim, já pergunto a respeito das experiências profissionais, se você já, né, durante a graduação mesmo, a Ana comentou antes que já trabalhava na graduação, né? Então, assim, é mais agora nesse sentido, assim, acabou a graduação, né? Terminei, né? Me formei, o que eu vou fazer, né? Então, se você já tinha planos a respeito disso e também das suas experiências durante a graduação. Perfeito. Bom, antes de me graduar, me formar em 94, eu fiz iniciação científica em 91 e, como meu pai tinha se aposentado na época, então eu comecei trabalhando com iniciação científica, aí foi um ano, aí eu não me cadastrei mais, então eu tinha que ter uma renda. Disso, em 93, 94, eu dei aulas particulares, aulas para cursinho, noturno e para sextas e oitavas séries, né? Antigamente era por série, né? A Unicamp é uma universidade grande, então eles sempre nos lembravam que após a graduação, né, nós tínhamos a possibilidade de fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? Porque o bacharelado ele é mais voltado para carreira acadêmica, continuar um mestrado, continuar um doutorado. Claro, evidentemente, que não são excluídas as outras possibilidades de mercado, né? A gente pode procurar empregos em bancos, mercado financeiro, né, indústrias, tal. Mas o bacharelado, na Unicamp em particular, né, bacharelado em matemática pura, é mais voltado para carreira acadêmica, né? Então, uma coisa que, só complementando aí o que eu tinha falado anteriormente, e depois eu encerro minha fala, é que, então, resumindo, no final do bacharelado eu já sabia que eu iria tentar pelo menos a fazer o mestrado, né? Não tive nenhum emprego que não academicamente, né? Fora ministrar aulas em 93, 94, mas nunca trabalhei em empresas, nenhuma coisa do tipo. Mas uma coisa que eu percebia muito na minha graduação na Unicamp é que os professores eram um certo monólogo. O professor dava aula, ministrava aula, você entendia, né? E havia poucas participações, porque os alunos se consideravam burros e os professores também se fizessem algum tipo de pergunta, né? Isso tem que ser mudado, né? E mesmo porque a pesquisa sem perguntas, sem indagações, sem interações, ela não se perpetua, né? Eu acho que, não sei se ficou claro, mais ou menos, os pontos que eu falei.
Ficou bem claro. Então, só respondendo, fazendo um resumo. Experiência profissional no mercado de trabalho eu não tive. 93, 94, eu ministrei aulas no Estado. Fiz iniciação científica em 91 e já sabia quais eram os procedimentos naturais após o bacharelado. Embora nas aulas, especificamente, a gente não tinha esse tipo de informação. Isso era nos bastidores, nos corredores, que a gente ficava sabendo pela DAC, né, diretoria acadêmica, tal, eles sempre nos lembravam dessa opção aí de fazer o mestrado e doutorado. Olha só, né? Tanto estranho, né, assim, não ter essa informação, né, para você que cursava o bacharelado, não ter essa informação de continuação na pós-graduação, né? Ana, e você? Né, você já comentou um pouquinho que trabalhou durante a graduação, né, o que mais você conta? Sim. Bom, eu sempre conto que desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser professora, né? Eu me lembro assim, com 2, 3 aninhos, eu já era professora nas brincadeiras. Então, assim, essa certeza de que eu queria ser professora, eu sempre tive desde menina. Diferentemente do Juliano, né, na minha universidade a gente não tinha muito essa questão da pesquisa evidenciada. Então, assim, como eu sabia que queria dar aula, então eu comecei eu dou aula desde os 15 anos. Então, e na universidade, com 17 anos, eu já dava aula no ensino médio. Então, eu terminei a universidade em 92, entrei no estado já em 91. Então, antes de vir para a universidade, eu dei aula 20 anos na educação básica, né? Então, eu fiz um mestrado e um doutorado lá na educação básica, cheguei na universidade doutora, né? Então, geral, eu fiz um caminho contrário, né? A maioria, às vezes, vem para a universidade primeiro e faz o seu mestrado ou doutorado estando na universidade. Então, eu fiz um mestrado e um doutorado primeiro, né? Então, eu digo assim que não foi fácil, né? Porque eu fiz um mestrado e um doutorado com 40 horas na sala de aula e não tinha nem hora atividade naquela época. Então, às vezes, eu sempre falo para os meus alunos assim que quando a gente quer, ninguém segura, né? Porque eu dava aula segunda e terça, eu dava 15 aulas na segunda, 15 na terça, para quarta e quinta poder ir para a UEL, ficar fazendo as disciplinas na quarta e na quinta, e voltava na sexta para fechar minha carga horária. Então, foi um momento, assim, que eu vou falar um pouquinho mais que está na próxima, né, mas é para dizer que nesse sentido, né, que mesmo trabalhando e fazendo ali a universidade, e o quanto a pesquisa eu fui sendo envolvida para a pesquisa, mas na minha graduação eu não tive isso. Então, hoje, eu sempre procuro esclarecer muito para os meus alunos essa questão da importância, a Sheila já destacou a questão da iniciação científica, né, inclusive a gente está com o edital aberto aí para os nossos alunos, né, que quiserem participar e que quiserem fazer projetos com algum de nós, ou dos próprios professores do departamento, né, que procure. Eu sempre, nas nossas entrevistas no nosso mestrado, por exemplo, a gente sempre pergunta isso, né, se a pessoa participou de algum projeto de extensão, se participou de iniciação científica, se foi bolsista do PIBID. Então, todos esses projetos que a própria universidade oferece, é muito importante para a nossa formação. Então, eu não tive na minha universidade, mas hoje eu percebo, né, e valorizo e incentivo os nossos alunos. E também, Marcos, participar dos grupos de pesquisa, né, às vezes nossos alunos nem sabem, né, então, por exemplo, o meu grupo de pesquisa, não tem só o meu, né, todos nós aí temos os nossos grupos de pesquisa, né, a maioria dos professores que estão vinculados à pós-graduação tem grupo de pesquisa, e o meu, por exemplo, funciona toda quarta-feira pela manhã, né, então é importante, na verdade, a gente participar do grupo de pesquisa, para quem quer seguir uma carreira acadêmica, e iniciação científica, extensão, e PIBID, não é, e grupo de pesquisa é muito importante para esse processo. Então, a ideia de que fazer, assim, eu sabia que eu queria ser professora, mas eu não tinha ideia de como funcionava uma carreira acadêmica. E quando que surgiu isso? Então, surgiu, assim que eu terminei a graduação, eu fiz uma especialização em educação matemática. E na especialização que envolvia essa questão de pesquisa, é que eu me apaixonei pela pesquisa em si. E aí fiz um mestrado que na UEMP, que a UEMP hoje não foi reconhecido naquela época pela CAPES. E daí, no meio do mestrado, eu abandonei tudo, fiz o teste na UEL e comecei, né, a fazer o mestrado lá, e depois eu sei que isso faz parte da outra pergunta, né, mas aí, então, de experiência, eu sou professora desde os 15 anos, e mesmo assim, antes eu trabalhei
na LBA, que eu não sei se vocês se lembram, que é a Legião da Boa Vontade, né, a Legião Brasileira de... Enfim, era aquele projeto, né, de assistência, onde eu trabalhei na área de saúde, depois trabalhei com uma creche, trabalhei num projeto também, que era da Secretaria de Educação, que era aquele tempo integral, que a criançada ficava o dia inteiro. E depois eu comecei como... Na época era CLT, né? Hoje são os nossos professores aí, como é que chama mesmo? PSS, isso, PSS, né? Trabalhei 2 anos como PSS, daí na universidade ainda eu já fiz o concurso do Estado, acabei entrando, e fiquei 20 anos no Estado e vim para a universidade depois disso. Muito chão de escola, né, Ana? Muito chão de escola, com certeza. Mas que é importante para a formação de professor, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Bem, agora, antes, nós já temos algumas perguntas, mas eu vou passar para a professora Sheila primeiro, depois nós já levantamos as perguntas que foram colocadas no chat, tá bem? Sheila? Oi. Então, só retomando, né, a questão é sobre o finalzinho da graduação, né, como que a gente se sentia, e se durante a graduação nós já tínhamos ideias do que faríamos após a conclusão do curso, né. Eu acho que eu, como a maioria, todo mundo, no finzinho da graduação, já tinha aquele frio na barriga, e agora? O que vai ser da minha vida, né? Mas eu já sabia que eu queria seguir estudando, fazer um mestrado, pesquisando, fazer um mestrado, né? Só que na época, os programas que eu entrei, eu não consegui bolsa. E meus pais não tinham condição financeiramente, que eu queria ir para São Paulo, né, no ICMC, e meus pais não tinham condição, na época, de me manter lá em São Paulo. Aí eu prestei também, acho que um PSS, e comecei a dar aula no ensino fundamental. Acho que foram uns 2 ou 3 meses dando aula, e eu estava com aquela angústia, que eu queria continuar estudando, eu queria continuar, né, seguindo a carreira acadêmica. E eu pensava, se eu não for agora, eu acho que eu vou perder essa chance e não consigo mais, né, depois. Aí eu conversei com meu pai, conversei com a minha avó, pedi um auxílio, o auxílio financeiro para minha avó, e ela falou que ajudava, e eu fui, uns 2, 3 meses de atraso. Então, eu cheguei lá, o mestrado, o primeiro ano já tinha começado, fazia uns 2, 3 meses, e eu já estava atrasada. Então, eu tive que correr atrás para recuperar o que eu já tinha perdido do mestrado. Então, foi bem difícil o começo, assim. E aí, o primeiro ano, eu fiquei sem bolsa, e aí, no segundo ano, eu consegui a bolsa, e devolvi para minha avó todo o dinheiro que ela tinha emprestado, e a partir dali eu consegui a bolsa, né, no segundo ano do mestrado, e no doutorado também, consegui me manter. Então, é muito importante, né, esse auxílio financeiro. Então, foi mais ou menos isso, esse período. Legal, Sheila. Isso na verdade, esse frio na barriga é bem comum mesmo, né? A gente termina a graduação e aí, o que vai fazer, né? Então, é sempre importante, assim, tentar, né, fazer um planejamento aí, para quem já, né, tem interesse na pesquisa, já tentar uma iniciação científica, tentar a continuação na pós-graduação, alguns já tentar algum tipo de concurso ou teste seletivo, né? Então, esse período realmente é um período, assim, muito, digamos assim, indeciso, né? E aí, deixa eu levantar as perguntas, 2 perguntas que foram colocadas no chat, e aí vocês fiquem à vontade para responder, né? Vou deixar livre aí. A primeira pergunta do Rafael é sobre, é possível fazer licenciatura e ter uma pós-graduação voltado para o bacharelado e vice-versa? Fiquem à vontade, Juliano, Sheila, Ana. Então, eu não sei, acho que não sei se a palavra ali não seria voltado para o bacharelado, né, talvez, porque dentro do bacharelado existem diversas áreas que você pode seguir também. Por exemplo, uma é a matemática aplicada,
que é a área de pesquisa operacional, que estando no bacharelado, eu poderia seguir essa área também, e continuar mestrado e doutorado nessa área, e então, se for assim, é possível. Por exemplo, eu fiz licenciatura em matemática, né, e aí segui mais para a parte de a área de matemática aplicada. Nesse sentido, sim. Agora, não sei se tem outro sentido, né? Juliano, quer complementar? Oi. Então, é isso mesmo que a Sheila falou, né? Na verdade, basicamente, a matemática é dividida em 4 áreas, né? Geometria, análise, geometria e topologia, né? Análise, álgebra e matemática aplicada. Então, veja, geralmente, quando você faz um bacharelado em matemática, você almeja fazer um mestrado e doutorado na área de matemática. Desculpa, eu falei aplicada, né? Quando você faz um bacharelado em matemática ou matemática aplicada, você almeja fazer um mestrado ou em matemática aplicada, e doutorado também. Mas nada impede do aluno que faz licenciatura fazer um mestrado em matemática pura ou aplicada. Um exemplo disso é a própria Sheila, que acabou de relatar, né, que ela fez licenciatura e fez o mestrado em matemática aplicada, né? Isso é um ponto pacífico, ou seja, não é preciso que você faça o bacharelado em matemática ou matemática aplicada para seguir o mestrado e doutorado. Se acaso você fizer a graduação em bacharelado em matemática ou aplicada, é mais fácil, vamos dizer assim, é mais natural que você faça o mestrado e doutorado nas áreas de matemática ou matemática aplicada. Quando você faz um curso de licenciatura, geralmente o acadêmico está pensando em dar aula para ensino médio fundamental. Isso não impede que ele vá para a carreira acadêmica, né? Mas a licenciatura é mais voltada para lecionar ensino médio fundamental e o bacharelado é mais voltado para o mestrado e doutorado. Eu só quero ressaltar rapidamente um pensamento. Veja, tanto licenciatura quanto bacharelado, né, vocês terão que lidar com o raciocínio lógico. Então, evidentemente, a licenciatura você vai aprender as matérias pedagógicas, vocês serão formados com relação à didática, como melhor transpor o conhecimento, como lidar com as turmas, né? Mas, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, o raciocínio lógico é fundamental. Devido a isso, né, tanto a licenciatura quanto o bacharelado em matemática, ou matemática aplicada, tem o seu valor, né? Então, veja, não é raro licenciandos ou bacharéis em matemática, ou matemática aplicada, fazerem um mestrado, doutorado em física, em estatística, em engenharia, própria matemática. Então, eu acredito que ambos os cursos dão respaldo, né, diria assim, base, né, matemática, para que você siga o mestrado e doutorado. Evidentemente, o bacharelado é mais voltado para a carreira acadêmica, mas isso não impede que um licenciando não possa fazer o mestrado e doutorado em matemática ou matemática aplicada. É isso. A pergunta do Lourenço eu posso responder, Marcos. Isso mesmo. O Lourenço perguntou, né, se quem tiver terminado a graduação em matemática, se pode fazer uma pós em área diferente da exata, né? Sim, pode, né? Não precisa ser necessariamente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, né, mestrados na área de ensino de ciências e educação matemática, a gente tem na área de tecnologia, na área da própria educação, por exemplo, eu trabalho nos 2 programas aí na UEPG, né, ensino de ciências, educação matemática, e no mestrado e doutorado em educação. Então, existe hoje uma infinidade de áreas aí que você tendo, né, a licenciatura, ou mesmo bacharelado, não vejo problema, assim, a não ser que seja uma regra estrita do programa que não aceite, mas eu já vi pessoas que são bacharéis fazer depois um mestrado na área de ensino de ciências, por exemplo, né, que é uma questão, como o Juliano falou, depende do meio do caminho você, né, ou a Sheila, né, também falou, a gente se apaixona por uma área específica que você pode te levar para outros caminhos, então isso não é problema nenhum, pode fazer sim. E acho que a outra pergunta a gente podia deixar para o final, Marcos, sei lá, o que os conselhos, isso. Porque, né, como a gente tem aí, ok, então é isso. Eu vou levantar no final essa pergunta, obrigado, Joana.
Bem, gente, bom, então esse final de graduação, vocês já narraram um pouquinho, falaram um pouquinho das experiências de vocês. Agora é hora de falar um pouco mais a respeito da pós-graduação em si, né, esse período de mestrado e doutorado. Então, quero que vocês contem aqui para nós a respeito desse período em si, né, das dificuldades, né, como é que foi todo o processo, né, de entrada mesmo na pós-graduação, né. Então, vamos começar, pode ser com você, Ana? Pode sim, eu até fiz assim com a cabeça, né? Porque eu disse, essas conversas remete a gente, no nosso inconsciente funciona na hora, né? E remete a gente realmente nesse tempo, né? Então, escrevi aqui, esse tempo, né? Bom, então, assim, se for lembrar, deixa eu começar pela prova, né? Cada programa também tem um tipo de seleção, né? Então, na UEL, a gente tem uma prova específica. Então, a UEL é o único programa de ensino de ciência e educação matemática do Brasil, que tem nota 7 hoje, né? Então, é um programa, assim, que para a gente entrar tem uma prova específica de matemática, né? Matemática pura mesmo, então tem lá os temas que você estuda, faz a prova, depois tem uma prova escrita e depois tem as entrevistas. No nosso, a gente tem a prova escrita, né, e tem a entrevista também, análise de projeto, tudo. Então, foi um momento, assim, de muita dedicação, de muito estudo. Então, uma dica que eu daria para quem quer fazer o mestrado ou doutorado é participar do grupo de pesquisa, né? Então, se você já sabe que você quer trabalhar com aquele professor, que você já comece a participar do grupo de pesquisa dele antes, porque é uma forma de você se fazer conhecer, né? Eu fiz 2 disciplinas, participar do grupo de pesquisa, e fiz 2 disciplinas como aluno especial também. Então, mesmo no nosso programa, para quem já terminou aí, né? Por exemplo, eu vi a pergunta do menino, para quem já terminou. Então, uma dica seria justamente essa: quem terminou, participar de um grupo de pesquisa ou fazer uma disciplina como aluno especial. Porque fazer como aluno especial, você já está contando essa disciplina que você faz como especial, já conta depois como quando você entrar como aluno permanente, né? Então, já está valendo, vamos dizer assim, e isso diminui depois a sua carga horária quando você já estiver no mestrado. Como eu falei, Marcos, eu fiz um mestrado e um doutorado com 40 horas na sala de aula. Confesso para vocês que não foi fácil, né? Porque eu tinha as aulas no estado e pegava o carro toda semana, ia para Londrina, andava, né, 200 quilômetros e voltava toda semana. Então, é um momento, assim, que não é fácil, principalmente quando a gente é casado. Eu sempre falo com meus alunos, né, eu trabalho todo ano a disciplina de fundamentos metodológicos lá no mestrado, eu sempre falo que são as bolinhas que a gente tem que equilibrar, né, e a gente nunca quer entrar na estatística de quem faz mestrado e doutorado se separa, né, mas é comprovado, né, que infelizmente tem uma grande porcentagem das pessoas que se separam no meio desse caminho. Então eu sempre aviso eles, né, aí no meio do caminho alguém vai falar, ai professora, me separei. Então a gente já fala assim, né, não que a gente queira, não é que a gente queira que isso aconteça, mas muito pelo contrário, né, é no sentido de que a pessoa, que o casal precisa caminhar juntos, né, o outro precisa se interessar pela pesquisa do outro, para aquilo que ele faz, precisa entender, porque é natural, né, porque senão o outro acaba ficando muito para trás. Então, é um momento, assim, que a gente tem que equilibrar para a gente que trabalha, né? Você tem que equilibrar a casa, a família, os estudos, né? Filhos, quando a gente tem filhos. Eu sempre falo que eu falo para os meus alunos, né, na pós, veja bem, um doutorado são 4 anos, né? Um mestrado 2 mais 4. Veja, em 4 anos dá para você casar, descasar, ter filhos, né? Ter no mínimo 2, 3, até 4 filhos, se você for pensar. Então, é muito tempo da vida da gente, né? Aí volta naquilo que o Juliano falou, mesmo na pós-graduação, a gente também tem que ter esses momentos de lazer, né? Por mais que a gente tá nessa loucura, mas quando tem um churrasco tem que ir mesmo, não é? Quando tem um encontro lá de todo mundo, ou tem um evento que tá todo mundo. Então, assim, é uma época também, assim como a graduação, que quando a gente passa é muito difícil, né? Quando você está no meio, é como se a gente estivesse num tsunami, né? De tudo acontecendo ao mesmo tempo, e você ir um monte de leituras, né? Eu acredito, não fiz na área de matemática pura aplicada, mas na área de ensino, na área de educação, exige muito estudo, exige muita leitura, né? Eu acredito que na área de vocês também. Então, é um tempo, assim, que consome a gente. E se você realmente, enquanto família, né? Às vezes, quantas vezes a gente deixou de sair, né? Deixou de fazer alguma coisa em família, porque tinha que dar conta disso nesse final de semana, e a gente faz 2, 3 disciplinas todas juntas, então é muita leitura, é muito trabalho,
Mas tudo isso faz parte da formação da gente enquanto pesquisador, né? Então, eu acho, assim, que todo esse período é muito gratificante, e o que a gente pode dizer é que, né, como diz aquela frase, isso também passa, e passa muito rápido, né? Então, um conselho que eu sempre falo é que acreditem que existe vida após o mestrado, existe vida após o doutorado, e essa vida é muito melhor, né, do que quando a gente entrou. Então, por mais que quando a gente está naquele tsunami a gente não consegue enxergar isso, o mestrado e o doutorado abre um outro mundo, né, abre uma outra porta para a gente, e mesmo enquanto sociedade, enquanto pessoa, enquanto experiência pessoal, social, né, eu acho que isso tudo é muito gostoso, né, então, para quem vai aí abraçar isso, né, curta cada momento, viva cada momento, porque a pós-graduação é um momento também que faz parte da nossa história, né, de uma forma bem bonita. É isso. Ah, legal, Ana. Obrigado, viu? Aqui na Sheila, quer comentar um pouco? Depois Juliano. E realmente, o período de mestrado e doutorado é muito tempo e é muito difícil também, né? Que é muita responsabilidade, né? Você carrega, parece um fardo nos ombros, né? Mas, igual a Ana falou, você tem as dificuldades, mas você tem que viver a vida, tem que aproveitar fugiu o que eu ia falar, eu tava pensando numa coisa que eu ia falar, esqueci. Tá. Então, por exemplo, quando eu fui para São Paulo, no começo, eu vinha 2 vezes por ano para ver os meus pais, né? Porque eu não tinha condição de vir direto. Então, é um período difícil, né? Mas a vontade, né, de se empenhar e de conseguir, de realizar, é grande, né? Então, eu digo, eu também tive bastante dificuldade devido ao fato de eu ter mudado meio que no mestrado eu fiz no ICMC, que era o Instituto de Ciências Matemáticas, e aí o meu orientador na época também não ia mais pegar alunos para orientar o doutorado, e eu tinha feito uma disciplina no departamento de engenharia elétrica, quando eu estava no mestrado, e o professor de lá chamou eu e mais uma colega para fazer o doutorado lá, né? Aí eu pensei, nossa, como que eu vou fazer um doutorado lá na engenharia elétrica, né? Tendo a licenciatura em matemática, né? Aí ele conversou com nós, falou, não, vocês vão trabalhar com um problema aqui da engenharia elétrica, mas vocês vão usar modelos matemáticos, métodos de resolução para resolver o problema, né? E não foi fácil também, foi bem difícil, né? Mas a gente sempre consegue, a gente luta e consegue, né? Então, a minha história foi assim nesse período, né? Beleza, Sheila. Eu caí aqui. Caiu a conexão, mas eu tô voltando. Juliano, você quer falar um pouco? Vamos lá. Bom, eu anotei algumas coisas aqui enquanto as meninas falavam, né? Então, rapidamente, eu vou descrever como é que foi o processo, né? Então, na Unicamp nós fazemos o curso de verão, né? Assim que você passa no curso de verão, você ingressa no mestrado, com ou sem bolsa. No meu caso, eu consegui bolsa, né? Eu lembro que eu fiz 8 disciplinas obrigatórias e 2 disciplinas eletivas. As 2 foram estudos dirigidos com relação à dissertação de mestrado. Eu estou dizendo mestrado, né? Essas disciplinas foram mais voltadas à minha dissertação, que eu estudei um pouquinho de teoria de grafos no meu mestrado, com o professor José Carlos de Souza Kiel, né? Depois, quando só fazer uma parte, né, emendar situações diferentes, isso foi em 96, 97, né, que eu estava fazendo mestrado, mas quando eu ingressei no EPG em 99, eu tive contato com a professora Rita de Cássia Amaral, né, nós entramos no mesmo concurso de 99 e ela me apresentou a teoria de matróides, que é uma generalização de espaços vetoriais, de espaços afins, né, eu não quero que vocês entendam, é só uma ideia, né, é uma generalização. Então, a teoria de matróides é uma generalização de espaços vetoriais, que a maioria de vocês já sabem, né,
teoria de grafos, dependência algébrica, né? Eu não vou entrar em pormenores aqui, mas eu lembro também que no mestrado realmente houve muita dificuldade, porque nós matemáticos, independente de ser licenciatura, bacharelado, aplicada, pura, nós temos que provar teoremas, e provar teoremas não é trivial, né? Então eu lembro que foi realmente difícil, eu tive que estudar bastante, obtive bons resultados, mas tive que estudar bastante, né? Uma coisa que também me chamou a atenção agora, enquanto as meninas falavam, eu lembrei que no finalzinho da graduação e no começo do mestrado, a maioria dos professores adotam bibliografias em inglês, né? Então, veja, tem a parte ruim, tem a parte boa. Os alunos chegam para a gente, professor, mas eu não sei inglês, eu não entendo inglês. Mas veja, eu também não entendia, eu também não sabia. Mas, pelo simples fato que estava estipulado uma bibliografia em inglês, você tinha que aprender inglês de qualquer forma, né? Então, eu acho que os nossos cursos de matemática aplicada e educação matemática, né, os nossos cursos tendem a formar pesquisadores e também pessoas autodidatas. Eu digo isso porque eu nunca fiz um curso de inglês e escrevo artigos em inglês, assim como eu, como a maioria dos professores do departamento. Por quê? Porque a gente teve que aprender na raça, não significa que nós somos mais inteligentes, né, ou que somos superdotados. É realmente sentar o bumbum na cadeira e estudar, né? Uma coisa que eu sempre digo para os nossos alunos: a única diferença entre nós que estamos aqui do outro lado da academia, da universidade, né, que somos professores, nós somos um pouquinho mais velhos do que os nossos alunos e temos um pouquinho mais de conhecimento. Mas com esforço, com união, com dedicação, todos, tá? Todos, evidentemente, as pessoas são diferentes no tempo de aprendizado, na profundidade de aprendizado, no tipo de aprendizado, mas todos temos a capacidade de vir, se assim o desejar, de vir até a universidade, de fazer um mestrado, um doutorado, prestar um concurso e passar e nos auxiliar aí na pesquisa, ensino e extensão, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, eu acho que não. Uma coisa também, rapidamente eu vou comentar, não quero me alongar muito, mas eu lembro que no final da graduação, e mesmo quando entrei no mestrado, no doutorado já havia menos mitos, vamos dizer assim, né? Mas no final da graduação, mesmo na graduação como um todo, e no começo do mestrado, eu olhava para os meus professores e achava, nossa, eles são gênios, eles são superdotados, inteligentíssimos, eu nunca vou conseguir, né? Quem sou eu para chegar a uma posição de professor da universidade? E estamos aí hoje, professor da universidade. Então, eu indico aos alunos muito estudo, muita perseverança, que não desistam. A matemática é uma área muito bonita, que tem muita coisa para ser aprendida, e humildade acima de tudo. Sempre vai existir pessoas que sabem mais que nós, e sempre vão haver pessoas que sabem menos que a gente, né? Troquem exercícios, estudem em grupo, e são essas as dicas que eu tenho para passar para vocês. Legal, Juliano. Obrigado, viu? Bom, vocês levantaram várias questões interessantes, né? Quando se fala em pós-graduação, tem essa questão também da entrada na pós-graduação, né? Todo o processo seletivo, a Ana comentou um pouco a respeito, né? E é muito importante, assim, nos programas de pós-graduação, agora mais na área de matemática, né? Matemática pura, matemática aplicada, é a questão do currículo, né? De participar de bastante atividades acadêmicas, né? Ter um currículo legal, porque isso, de certa forma, é considerado, né, durante o processo seletivo, né, nas entradas desses programas de pós-graduação. E dentro da pós-graduação também, né, nós temos aí o exame de qualificação, né, nós temos também a cobrança do orientador por resultados, né, então existem aí muitas coisas que ainda, digamos assim, acontecem, né, durante esse período. Mas essa, digamos assim, só mais para frente mesmo, né? Só sentindo na pele mesmo. Mas tá bem. Deixa eu já agora perguntar para vocês, já indo até de encontro ao questionamento que foi feito no chat, né? A respeito justamente dos alunos, né, que estão interessados em seguir a carreira acadêmica, né? Que conselhos, né, que vocês podem dar para esses alunos, né, para os nossos alunos,
Também gostaria que vocês falassem, né, dos programas de pós-graduação que nós temos na UEPG, né, e também, né, eu acho que é interessante também enfatizar também os alunos que, porventura, não querem seguir carreira acadêmica, né, o que eles podem, né, de que forma, quais são os trabalhos, quais são as perspectivas também para esses alunos que não, né, que não desejam seguir carreira acadêmica, tá bem? Posso começar com você, Ana? Pode ser? Sim. Bom, então vamos lá, né? Que conselhos eu daria para quem quer seguir carreira? Bom, então assim, além dos que a Juliana, a Sheila, eu também já falei, então só reforçando. Para aqueles que ainda estão na graduação, se você quer seguir uma carreira acadêmica, participar, né? Se ainda dá tempo, se você ainda está no primeiro, segundo, terceiro ano, e ainda dá tempo de participar dos nossos projetos de iniciação científica, uma dica que eu daria é justamente essa, né? Participe da iniciação científica. Eu acho que é uma oportunidade, vejo ali pelos meus próprios iniciação científica, né? A Isa está aí, por exemplo, assistindo, e a Isa, ela fez iniciação científica comigo ano passado, a gente, inclusive, publicou alguns artigos, e ela já passou no mestrado, já conseguiu bolsa do mestrado, né? Em função dos artigos que a gente publicou ano passado. Então, assim, é uma sequência de coisas, né? Então, participe da iniciação científica. Professora, mas eu trabalho, meu salário é maior, eu não quero os R$400 da bolsa, então participe, se você puder participar de um grupo de pesquisa, né? Eu acho que é muito importante você participar dos grupos de pesquisa, porque além da certificação que você ganha também de horas de participação no grupo de pesquisa, é uma oportunidade de você também já ir aprendendo a construir um projeto de pesquisa, a compreender como funciona toda essa trajetória, né, dentro da questão de mestrado e doutorado. E eu vou dizer uma coisa, Marcos, eu sempre digo, e digo isso nas entrevistas, né, eu vi aí a Vanessa, você também foi de C, não fez a prova do mestrado ainda, mas sei o que vai fazer, continue firme no seu propósito, viu? Então, no sentido de que nas entrevistas, às vezes, eu já ouvi professores questionando assim, mas por que você quer fazer um mestrado e doutorado se você vai dar aula no ensino médio? Então, eu sempre entro como advogada, nesse caso do diabo, né, defendendo a mesma pessoa, mesmo estando do lado de lá dos professores, de dizer que nas nossas escolas públicas, a gente também precisa de mestres e doutores. Não é só na universidade que a gente precisa de mestres e doutores, né? A gente também precisa. Então, eu vejo assim que tem espaço para todo mundo. Eu, de repente, posso fazer meu mestrado e doutorado e continuar dando aula na educação básica, isso não há problema nenhum. Então, eu vejo por mim mesmo, né? Eu fiquei 20 anos lá na educação básica e vim para a universidade quando eu já estava terminando o doutorado, então, e entrei, né? Passei no concurso da UEPG e vim para a universidade, mas porque chegou um momento que meu coração dizia que eu queria um espaço maior, que toda a bagagem que eu tinha da educação no ensino fundamental e médio, eu queria agora formar professores, eu queria dividir isso com os meus alunos, né? E ninguém acredita, porque naquele momento eu estava, inclusive, em primeiro lugar como candidata a prefeita de Jacarezinho, e eu abri mão de tudo e vim para a universidade, né, abri mão da minha carreira política, né, na época eu tinha sido candidata a deputada, tinha feito 11 mil votos, e vim para a universidade e deixei. Por quê? Porque eu sabia que estar formando professor, para mim, era muito mais importante do que eu seguir uma carreira política, por exemplo. Então, assim, existem muitas formas, né, então os conselhos que eu dou, né, se você quer seguir uma carreira acadêmica, né, dentro da universidade, para ser professor da universidade, é claro que com mestrado e doutorado, a gente sabe, se você tiver mestrado, você vai ganhar 50% a mais, se você tiver doutorado, 75% a mais, mas não é só por questões financeiras, né, mas é o quanto essa experiência de você se formar um pesquisador lhe ajuda, de fato, né, a ver o seu próprio campo ali, né, de trabalho com outro olhar, o quanto a gente, de uma certa forma, toda essa experiência, né, de pesquisa, de dia a dia, de estar ali pesquisando e você está querendo unir essa teoria com a prática, tudo aquilo que você está estudando no seu mestrado e doutorado e colocar ali em prática. Então, é isso. Eu acho que existem várias formas da gente pensar. Existem aqueles que querem seguir carreira acadêmica para ser professor universitário, né, quem quer fazer o bacharelado, né, e fazer pesquisa ser um pesquisador aí na área mesmo, né, não quero ser professor, quero só ser pesquisador, também tem campo para você dentro da universidade, e também tem campo para você que quer fazer o mestrado e doutorado para ser professor, né,
no ensino fundamental e médio, até para estar fazendo a diferença mesmo na educação básica. Eu acho isso muito bonito e muito importante. Então, e também, né, para quem não quer seguir carreira acadêmica, eu diria o seguinte, eu sempre falo isso com o Tadeu, né, a gente tem que estar onde o coração da gente bate mais forte. Se você escolher fazer aquilo que você ama, a gente vai, eu acho, é uma questão assim, mas a gente vai ser pago para fazer aquilo que a gente ama. E isso não tem preço no mundo, né? Porque você está tão inteiro naquilo que você faz que você não sente aquela questão, né? Escolha de fato aquilo, um trabalho que você ama, que você não vai ter que trabalhar nem um dia. Por quê? Porque isso faz parte da gente, a gente respira isso o tempo todo. Então, para mim, ser professor é isso, né? Eu sinto paixão, eu sinto prazer, eu sinto muito amor, né, na minha carreira acadêmica. Então, o meu gosto, a paixão pela pesquisa surgiu, como eu falei, na própria, fazendo pesquisa, né, em especialização em educação matemática, e o conselho que eu dou para todos vocês que estão nos ouvindo hoje é que você não desista, né, às vezes, nesse momento, a professora, eu não tenho ainda muita certeza, experimente, né, como diz o Juliano, às vezes, eu sempre falo, às vezes a gente tem pessoas com 50, 60 anos que não sabem o que é da vida, por que vocês que têm 18, 20 e pouquinho, né, ou 30 e pouquinho, tem que saber já o que quer. Então, eu acho que essa ideia de experimentar é muito importante, né, e é saber onde o seu coração bate mais forte, onde você se encontra, né? Para mim, se eu pudesse resumir qual é a minha palavra seria serenidade. Eu sempre procuro estar onde eu sinto serenidade, onde aquilo me faz bem. E é isso, e quando você encontra isso, eu acho que você caminha, né? Com muita tranquilidade, com muita paz, com muita serenidade. Eu amo o que eu faço, né? E aí você perguntou só para encerrar os programas, né? Então, eu trabalho nos programas de mestrado, ensino de ciências e educação matemática. Sou mãe, né, da proposta, porque eu, a Leila, né, e o Silvio que fizemos o projeto. Fico muito feliz de saber que essa é uma iniciativa do Departamento de Matemática, né, entramos pelo departamento, então acho que isso é muito importante. Pedimos o doutorado, né, agora até o final de maio sai a resposta do nosso doutorado, então a gente está na torcida para que a gente consiga aprovar o doutorado do mesmo curso, né, que é a minha formação, e trabalho no mestrado e doutorado em educação, né, então eu posso falar desses dois programas, a gente sabe que tem muitos programas dentro da UEPG, né, eu não lembro o todo agora ao certo, mas eu sei que a gente tem várias áreas. Então, para quem faz um curso, né, então no nosso mestrado, como é ensino de ciências, então é o pessoal da matemática, da química, da física, da biologia e da geografia, né, então também o pessoal da arte, mas tem pedagogos? Tem, se a pessoa fizer um projeto voltado para o ensino de ciências, tem pedagogo lá que quer trabalhar com como é que a pessoa, como é que a criança aprende matemática, ou como é que acontece o letramento científico, né, então só que tem que ter temas voltados para o ensino, né, de ciências nesse caso. E é isso, e a gente se coloca à disposição, né, Marcos, para alguém que queira, e tanto depois quando a gente passar esse momento de pandemia, né, de educação pós-pandemia, que quiser participar do grupo de pesquisa, ou mesmo de iniciação científica, né, que queira, e a gente está procurando aluno, inclusive, para participar, tem também do projeto de extensão que a gente participa, né, então tem uma série de coisas que eles podem começar para dar esse primeiro passo aí nessa caminhada. Vou deixar meus amigos falar, senão não paro. Legal, Ana, legal. Juliano, sua vez. Bom, muito do que eu ia falar, a Ana já falou, né? Eu acho que algumas dicas aí, né? Veja, o bacharelado, se você fizer o bacharelado, você tem basicamente duas frentes. Uma é seguir carreira acadêmica, mestrado, doutorado, e tem também, você pode ingressar no mercado de trabalho. Semana passada, se eu não me engano, o professor Tadeu Lunardi, que é o vice-coordenador do colegiado, ele participou de uma reunião da UEPG, com parceria com o SEBRAE, né? E que é Sociedade Brasileira de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então, até onde eu lembro da nossa conversa, que foi totalmente informal, né? Fiquem tranquilos, porque nós vamos chamar uma reunião de colegiado, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, né? Em conjunto. Chamaremos os alunos, os licenciados e os bacharéis, para expor essa possível parceria aí, juntamente com o SEBRAE. Eu vou entrar em contato com vocês aí, fiquem tranquilos. Eu não tenho maiores informações agora, porque eu não participei da reunião, e mesmo me parece que, até onde o Tadeu
me falou foram algumas poucas informações, porque parece que a reunião foi em uma hora e meia, só para realmente iniciar o processo, né? Mas o que eu ia falar é que, além do bacharel poder continuar a carreira acadêmica, fazer o mestrado, doutorado, ele pode se inserir no mercado de trabalho, e agora, efetivamente, né, a UEPG, o DEMAT, o curso de licenciatura, o curso de bacharelado aí, nós estamos contemplados nessa proposta aí, de parceria juntamente com o Sebrae, né? Segundo o que o Tadeu me falou, o pessoal está interessado em ideias, né, em startups, ideias novas para renovar produtos. Aí eu já não saberia dizer precisamente, mas com relação à inovação de pesquisa e tecnologia. Nesse sentido, a gente vai entrar em contato com vocês, alunos, com os professores também, dos dois colegiados, para passar mais informações. O professor Emerson, segundo o Tadeu, vai ministrar uma palestra aí para a gente começar o processo de interação com o Sebrae. Uma outra dica que eu dou para os alunos é: aproveitem os professores, né? Licenciandos e bacharéis, aproveitem os professores. O departamento de matemática é um dos departamentos que mais tem pesquisadores de produtividade, né? Os professores são inseridos na pesquisa, ensino e extensão, os professores são disponíveis. Então, você tem uma dúvida, vai atrás, pergunta na aula. Se não der para fazer a pergunta na aula, vai na sala do professor, perguntem, utilizem isso agora. Por que eu digo isso? Depois que você tiver no mestrado, doutorado, ou numa empresa, ou em outra profissão qualquer, você não vai voltar para a universidade para tirar dúvida. Olha, professor, eu tenho dúvida porque eu faço parte, eu fui inserido num projeto na empresa, ou eu tenho uma prova de álgebra abstrata, eu não consegui fazer um exercício. Então, vocês não vão retornar à universidade para sanar as dúvidas de vocês. Então, aproveitem agora a universidade para vocês aprenderem, para vocês errarem, né? É o tempo de experiência que vocês têm, né? Então, uma dica que eu dou é: reúnam-se, façam os exercícios, perguntem, não tenha dúvida, não tenham medo de fazer as perguntas, né? Não se esqueçam também de se socializar, vai jogar bola, reúne uma vez por semestre ou uma vez por ano a turma, faz um churrasco da turma, convidem os nossos professores, claro, né? Brincadeira. Mas é nesse sentido, aproveitem os professores, né? Estudem, se empenhem, leiam um texto matemático a fundo, não tenham aquela leitura superficial. Cada vírgula, cada palavra, cada definição tem que ser bem destrinchada, tem que ser bem entendida, porque só assim você vai conseguir, né, levar com êxito o curso. O curso, mais uma vez, é um curso difícil, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que é um curso trivial, mas é um curso muito bonito e com esforço e dedicação vocês vão conseguir. Tá ok? É isso que eu tinha para passar para vocês. Marcos? Legal, Juliana. Sheila, você quer conversar um pouco também? Quais são as tuas dicas, sugestões? Então, aqui eu vi, eu acho que você não comentou, tem alguém que perguntou ali se pode participar das iniciações científicas somente após o 4º ano, no chat. Posso responder já? Sim, desculpa. Claro, pode sim. Então, não, você pode participar desde o 1º ano, não, né? Geralmente é muito difícil, a gente começa no 4º ano, né? Pelo contrário, o que acontece é que geralmente no 1º ano, como é um ambiente novo, o aluno está se adaptando ao ambiente acadêmico universitário, eles ainda não iniciam, né, no 1º ano, geralmente iniciam no 2º, né? Aí vai no 2º, 3º e 4º. Mas, para quem tem interesse, desde o 1º já pode iniciar, né? É só procurar um professor que tenha um projeto de pesquisa, ou, se você quiser, também pode ser projeto de extensão, para participar de um projeto de extensão, que também tem bolsas de extensão, tem bolsas de pesquisa, né, de iniciação científica. Desde o 1º ano, o aluno pode estar procurando se envolver nesses projetos, né? Então, só respondendo essa pergunta. Aí, complementando também, a Ana comentou dos programas de pós-graduação,
Só comentando também que nós temos o programa do Profmat, né, na UEPG, que é o Profmat, é um mestrado profissional em matemática, em rede nacional. A nossa aluna, aqui, Gisele, também colocou um depoimento ali no chat, né, falando que depois de mais de 15 anos em sala de aula, ela voltou a estudar, né, entrou no mestrado no Profmat, e então o Profmat, ele é um programa de mestrado semipresencial, né, e ele também, ele é voltado para a formação de professores na área de matemática, né, principalmente professores que atuam na rede básica de educação, escola pública, né. Então, para quem está terminando aí, também e quer seguir essa área, também é uma opção, né. E o que mais que eu ia falar? Então, só para complementar também o que o Juliano está falando, na parte de algumas atuações, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui uns slides. É rapidinho, prometo para vocês. Só vou ver se eu consigo compartilhar. Apresentar agora. Vamos ver aqui. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim, Sheila. Então. Só meu nome lá que ela não trocou, olha só. Tá, desculpa. Me pegou. Aqui, então, só queria comentar. Tá tudo certo aí, ouvindo? Tudo certo. Então, eu só queria comentar ali mais algumas possibilidades, né, de atuação ali, que fala que sobre as áreas de atuação do profissional de matemática. Então, além de formar professores, a licenciatura em matemática pode abrir diversas possibilidades de atuação. Lógico, é mais difícil, mas há sempre casos de pessoas, né, com relatos que estão nessas áreas. Então, a docência, como a gente já comentou, principalmente terminando a licenciatura, atua em ensino fundamental e médio, e seguindo uma carreira acadêmica, né, pode-se atuar no ensino superior também, né. A pesquisa, geralmente, também é mais no ensino superior, né, que são realizadas as pesquisas. Outra possibilidade é trabalhar em editoras, né, e órgãos públicos, atuando na elaboração de materiais didáticos, tanto impressos como digitais, na diagramação desses materiais. Então, tem pessoas também que relatam que trabalham em editoras, né, nessa parte. A biomatemática também, que também é uma possibilidade, né. Eu acho que o Juliano tem um aluno que acho que já defendeu o doutorado, se não me engano, é mais ou menos nessa área, né, depois o Juliano pode comentar também. Ali na produção, é um pouco da minha área, que é a parte de pesquisa operacional, de otimização, né, que se trabalha em empresa, estudando otimizar os processos de produção dessa empresa, né, para evitar os desperdícios, para maximizar os lucros, coisas do gênero, né, design de produto também. Economia e mercado financeiro é uma área muito promissora para quem é formado em matemática também, só que você tem que ir atrás, você tem que estudar nessa área, fazer cursos nessa área, especialização nessa área e seguindo o caminho, né. As ciências computacionais também, muitos matemáticos também vão para essa área mais de ciência computacional, né, de criar algoritmos e softwares nessa área. E a analista de inteligência de mercado também são empresas que trabalham com métodos de previsão de vendas, tudo baseados em algoritmos, então as pessoas também podem serem analistas, né. Gerenciamento ambiental, outra área de atuação. Então, são algumas áreas que podem, né, ter a possibilidade de atuação para um profissional da matemática. Então, só depende da pessoa se identificar com aquela área, gostar daquela área e correr, né, fazer cursos e especializações e buscar tudo que for na área. Então, aqui só comentando, depois se alguém tiver interesse, eu posso mandar os slides, me manda
um WhatsApp, alguma coisa que eu mando por e-mail. Aqui eu coloquei como sociedades brasileiras, a SBMAC, né, que é a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, e a SBPO, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. São sociedades que trabalham mais nessa área de matemática aplicada, e aqui também, para quem tem interesse, um site muito interessante para ver bastante aplicações é o CMEAI, que é o CEPI, que dentro do CMEAI tem o CEPID, que é o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, né? Esse CMEAI, ele é como é que posso dizer, a USP de São Paulo se fez, como é que fala? Esqueci a palavra. Parceria? Isso, faz parceria com as empresas e estudam os problemas das empresas e aplicam, né, os algoritmos, os métodos de solução para resolvê-los. Então, aqui, por exemplo, tem alguns exemplos que eu peguei lá no site, que tudo dessa parte de otimização e pesquisa operacional. Então, vejam que tem muitos exemplos em diversas áreas, né? Então, primeiro aqui, a pesquisa recente deles, que são as vidas salvas com isolamento social durante a pandemia. Então, eles aplicam otimização dentro do contexto, né? Planejamento da produção de cana-de-açúcar, utilização eficiente de pistas para pousos, aqui otimização na indústria de cosméticos, tem muitas coisas, são todos problemas, né, aplicados. Então, acho que o que o EPG está tentando agora fazer, que o Juliano comentou, que está tentando fazer essa parceria com o Sebrae, Juliano, que você falou? Não. Isso, Sebrae. Sebrae, né? Então, talvez seja caminhar em direção a né? Fazer parcerias com as empresas e começar a desenvolver pesquisa, inovação e tecnologia nessa área. Então, seria isso, só para complementar, tá bom? Tá bem, Sheila. Nós temos aí alguns depoimentos ali no chat, né, do André, da Vanessa, Josemar também. Bem, a gente está chegando praticamente ao fim dessa roda de conversa, né, e aí gostaria de fazer mais uma pergunta, né, para os nossos convidados a respeito agora desse período de isolamento, né, que a gente vive essa pandemia, né, do coronavírus. E aí, o que eu pergunto, né, o que eu peço, na verdade, é que vocês deem aí sugestões, né, algumas dicas, sugestões para os nossos alunos, né, de atividades que eles podem fazer aí durante esse período de isolamento e que, de certa forma, vão contribuir aí para a formação acadêmica deles e também, claro, né, já visando seguir carreira, né, acadêmica também. Né? Então, vou passar a vez aí para a Sheila, né? Pode ser, Sheila? Marcos, eu estava desabilitando aqui. Sim, desculpa. Esqueça que eu ia falar, só para avisar o pessoal que daqui a pouco nós vamos mandar o link do formulário, né? Para certificação. E não precisa se preocupar que não vai ter perguntas que a gente falou aqui hoje. A atenção de um formulário hoje mais com umas questões acerca do que eles estão convivendo, vivenciando esse período da pandemia, né? Então, são mais questões voltadas nesse sentido, tá? Mas a gente já envia aqui no chat. Tá bem. O que você tinha perguntado? Então, eu perguntei a respeito desse período, né, de pandemia, né, de isolamento, né, quais são as dicas, sugestões que você pode dar aí para os nossos alunos, já visando a formação acadêmica deles, né, atividades que eles podem fazer agora e que, de certa forma, vão servir aí para o currículo deles, enfim. O que você sugere nesse sentido? Uma dica já é essa, vamos participar toda quarta-feira aí nas nossas atividades, porque já vai para a sua carga horária das atividades complementares que você tem que ter no final do curso, né? Então, disso está nos aproximando, né? Nossa, eu não sei vocês, mas eu desde quarta-feira passada, assim, já fico ansiosa para poder conversar com todo mundo aqui e ter essa interação
não sei, a gente se sente menos sozinha, né? Então, Exatamente. Mas eu vou deixar meus colegas falarem mais um pouco também. Vamos lá, Ana. Tá, vamos lá então. Bom, a primeira dica aí, completando a fala do André, né? Que ele faz uma fala ali agradecendo os professores e defendendo a universidade. Então, eu acho assim que mesmo em todo esse processo, né, de pandemia, de todo esse momento que o Brasil, que nós estamos vivendo, da própria universidade sofrendo seus ataques, não é? A pesquisa, inclusive, né? Acho que todo mundo acompanhou aí quantos cortes a gente já teve em bolsas, não é? Na própria universidade, como ela vem sofrendo, a própria ciência. Então, a primeira dica que eu digo é, né? Mesmo em tempo de pandemia, não desista de você, não desista dos seus estudos, não desista da educação pública. Eu sempre falo, né? Na semana passada eu falei um pouco mais sobre isso, mas eu falo que eu sou filha da escola pública, né? Eu só esqueci de falar na semana passada que a minha mãe, com 6 filhos, se a gente fosse depender de pagar uma escola pública para a gente estudar e ser quem somos, né? Hoje, ninguém seria quem é. Então, eu acho que, assim, acima de tudo, para perceber que o Estado tem esse papel, né? Afinal de contas, a nossa Constituição garante, né? Garante que é o artigo 205, que é o dever do Estado, né? De garantir a educação a todos. Então, que vocês continuem lutando pela nossa educação, pela nossa universidade. Quando tem uma marcha, igual esse dia, semana passada, a marcha pela ciência, né, a marcha pela educação, então mesmo online, que você faça seu papel, que você assine seus abaixo-assinados, para que a gente consiga manter a nossa educação pública, gratuita, a nossa universidade pública, né, apesar de todo esse momento e de tudo que nós estamos passando. Voltando para a questão da pandemia, questão da carreira acadêmica, não desista do seu sonho. Às vezes, mesmo que você não saiba o que você quer ainda, né? Como diz o Juliano, é um passo de cada vez, mesmo que você não saiba inglês, mesmo que você não saiba isso, faz parte, né? Da formação do pesquisador, todo esse desafio, todo esse dia a dia, toda essa busca. Para a pandemia, eu vou ser um pouco mais leve, porque eu acho que a gente pensar em todo esse contexto, como diz a Sheila, né? Eu acho que cada quarta-feira está sendo importante, nós realmente, enquanto departamento como um todo, não importa se é a licenciatura, se é o bacharelado, se é o mestrado, somos todos nós, né, muito preocupados com essa importância, né, que vocês têm na nossa vida e que nós também temos na vida de vocês. Então, a gente se preocupe, manter esse contato, esse elo, é muito importante para que a gente não se perca nesse processo. Uma coisa que acho que acalenta o coração da gente é pensar que todo mundo está na mesma situação. Né? Você tem que pensar que não é só você que está em casa, que não é só você que está passando por isso, é o mundo, né? É o mundo todo. Então, a partir disso, a gente começa até a pensar qual é o papel da educação, qual é o papel da escola, qual é o papel da universidade nesse processo todo, né? E, com certeza, eu penso que isso tudo vai ser muito mais valorizado. O valor do abraço hoje para a gente, né, é incomensurável, se a gente for pensar, que saudade, ainda mais a gente que é brasileiro, que beija, que encontra, que dá beijinho, que dá um abraço. Então, assim, em termos de pandemia, voltando para cada um de nós, eu digo para você, não se critique, né? Porque eu sei que a gente tem essa mania de achar que a gente está fazendo muito pouco, ai meu Deus, eu não estou escrevendo, eu não estou lendo, eu não estou fazendo. Então, não se critique, né? Procura ser um pouco mais leve com você, procure não manter. A primeira dica é não se criticar, ser um pouco mais leve com você. A segunda dica que eu dou é não se assuste no sentido de achar que as coisas vão dar errado, que está tudo errado, que manter um medo em cima dessa situação. A terceira dica que eu dou é seja amável, seja gentil e seja paciente com você. Porque a gente às vezes é amável, gentil e paciente com o outro, mas com a gente sempre, né? A gente sempre acaba assim se torturando um pouco mais. Não. Eu acho que esse tempo de pandemia é o momento de você ser amável, ser gentil e ser paciente com você também. Então, pense com bondade ao seu respeito, né? Pense assim, seja um pouco mais tranquilo a respeito de você, pare de se cobrar, procura relaxar um pouco mais, procura, né, meditar, ouvir uma música, assistir um filme, coisa que você gosta de fazer, procura se elogiar também, por que não, não é? Peça ajuda para alguém, que se você precisa fazer alguma coisa, não tem nada de errado a gente pedir ajuda para um colega, para um amigo. Cuide do seu corpo também nesse processo, né? Por mais difícil, professor, mas como é que a gente vai se a gente não pode sair, né? Mas eu nunca fiz tanto exercício como eu estou fazendo em casa, né? Então, pega na internet aí, faça uma yoga, uma sessão de relaxamento, né? Um exercício, então cuidar do corpo também é importante.
e como quem diz, né, sentir prazer na tua companhia. Às vezes esse é um desafio para a gente mesmo, né? A gente às vezes está sempre achando que a gente tem que estar com o outro, mas a gente também tem que ter prazer na nossa própria companhia. Então, em linhas gerais, seria isso. Eu penso que a gente também voltar um olhar um pouquinho nesse contexto todo, né, de formação, esse contexto todo dessa busca, mas a gente também voltar um pouquinho mais o olhar para a gente, de pensar que todo mundo está na mesma situação, e você acha ser um pouquinho mais bondoso. Isso também me coloca à disposição aí, né, para qualquer dúvida, para as pessoas que quiserem saber um pouco mais também, a gente está à disposição. É isso. Tá certo, obrigado, Ana. Juliano? Pedir desculpas aí, porque caiu agora que eu estou retornando, faz acho que uns 2, 3 minutos que eu voltei, desculpa, viu? Mas Tudo bem. eu acho que a Ana e a Sheila já falaram praticamente tudo aí, né? Enquanto elas falavam, eu fui colocando alguns tópicos aqui, né? Veja, o acadêmico de licenciatura ou bacharelado, ele tem que ter em mente que, se não fosse a matemática, a estatística, como que os pesquisadores iriam saber se a pandemia está estabilizando, se ela está crescendo, se ela está decrescendo, né? Quais os modelos matemáticos que são utilizados, né? Então, quando houver esse sentimento de desânimo, eu vou largar o curso, ou coisas ruins desse tipo, pensem que vocês são protagonistas nesse processo de análise de dados, de modelagem matemática, de resolução de problemas no sentido não só da pandemia, mas em relação a muitos problemas da vida real, de engenharia, de química, de física, da própria matemática. E aproveitem esse tempo para estarem perto da família. Quem não pode estar perto, pelo menos entre em contato mediante vídeos ou coisas do gênero, né? Procure revisar os conteúdos que foram dados, né? Eu não tenho paciência para aprender coisa nova, eu prefiro que o professor dê o tópico e depois eu discuto com meus colegas, faço os exercícios e aprendo. Ok, mas com relação à revisão do conteúdo, por que não? Né? Pega lá a álgebra, revisa alguns tópicos, grupos, anéis, corpos, homomorfismos, né? Espaços métricos, peguem lá, estou falando em relação aos bacharéis, né? Peguem lá a definição, função contínua, né? Conjuntos abertos, fechados, compactos, conexos. Álgebra linear, relembre o que é uma transformação linear, espaço vetorial, né? Alto valor, alto vetor, alto espaço, diagonalizar um operador. Então, procurem estar, vamos dizer assim, com a revisão em dia, para que, quando retornar o calendário acadêmico, no meu ponto de vista, vai haver uma reunião do COU dia 15 agora, Conselho Universitário, e já está sinalizando pelo retorno às aulas remotas, uma proposta da Prograde não retornar imediatamente, mas passar 1 a 2 meses aí para treino de professores e alunos e depois, sim, entrar com aulas remotas. Então, veja, essa pandemia vai passar, o que eu quero dizer, essa pandemia vai passar, né, mesmo que demorar 2, 3 meses, né, mas eu acredito que em pouco tempo a gente retorne às atividades remotas, né, mas mesmo se não for esse o caso, de suspender o cancelamento do calendário, que vocês fiquem em casa, que vocês relembrem os conteúdos que já foram ministrados, né? Que vocês, como não há trabalho presencial, liguem para a avó, liguem para o avô, para o tio, para o filho, para a mulher, para a família, ligue para os amigos, mediante WhatsApp ou qualquer outro tipo de mídia eletrônica. Aproveitem agora, porque depois que voltar o calendário, haverá muitas coisas para serem feitas aí. Então, aproveitem esse tempo para estar junto com amigos, familiares e para revisar os conteúdos aí. Eu acho que, pelo menos, é isso que me vem em mente agora. E eu encerro minha fala aí. Muito obrigado. Tá bem, Juliano.
Depois você veja o chat, porque tem uma mensagem para você, Dariellen, lá, tá bem? Tá, joia. O Marcos, você viu que o filho do Joselei, né, quer que... Joselei. vai deixar, né? Isso. Sim, sim, vamos lá. Será que ele já tá disponível? Então, só deixa eu explicar para vocês, né? O Joselei ele se graduou em matemática, né, o ano passado, né? E ele gostaria de fazer uma fala aqui a respeito dele ter se formado já depois, né, já com 50 anos, como o filho dele comenta aqui. Então, a gente vai aguardar a fala aqui do Joselei. Olá. Oi, Joselei, tudo bem? Boa noite, professor Marcos, tudo bom? Tudo certinho. Boa noite. Prazer vê-lo, professora Ana. Joselei, fique à vontade para fazer o seu depoimento. Uhum. Muito bem. Quero começar dizendo que eu fui um aluno ali da UEPG, fiz licenciatura em matemática e entrei no ano de 2014. E por que eu fiz matemática? Porque meu sonho era cursar licenciatura em matemática, gostava muito e tive oportunidades quando era mais novo, mas não pude aproveitar. E aí eu acabei casando e constituindo uma família e se tornou difícil para mim daí deixar a esposa e as crianças. E aí quando eles ficaram já um pouquinho maiores, eu aproveitei e pensei, agora é a minha chance. Mas a idade também não estava favorecendo, mas eu pensei comigo, se eu não realizar esse sonho que eu tanto quero, parece que vai ficar algo incompleto para mim. E aí foi que eu decidi, fiz o vestibular. Fiz o primeiro vestibular, foi o vestibular de inverno, não consegui ser aprovado, mas daí me esforcei um pouco mais aí no vestibular de verão de 2013, aí eu fui aprovado. E aí comecei o curso de licenciatura em matemática. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro tão bem que eu achei que sabia matemática. Mas aí, quando eu comecei a ver como era o curso, aí eu vi e pensei, puxa vida, eu tenho muita coisa ainda a aprender sobre matemática. E foi aí, então, que eu comecei a me esforçar. No primeiro ano tive muita dificuldade devido eu morava em Piraí do Sul e para ir até Ponta Grossa se tornava assim muito difícil para mim. Eu trabalhava o dia todo, né, 9 horas por dia, ou melhor, 8 horas, porque eu acabava saindo 17 horas para 17h10 pegar o ônibus. Então você vê como era corrido. Saí 17 horas do meu trabalho e já ia direto do meu serviço até o ponto de ônibus, deixava o meu carro ali num posto de gasolina e já pegava o ônibus, porque 20:07 eu tinha que estar lá na faculdade. Então aí foi uma dificuldade enorme, porque eu tinha que viajar, se deslocar até Ponta Grossa, mas isso não impediu de eu fazer esse curso. E o primeiro ano tive dificuldades, como falei, né? Fiquei em dependência em 3 matérias, né? Que é CDI 1, Fundamentos de Matemática e também Geometria Analítica, GA, né? E aí, né, eu pensei, no próximo ano eu vou me esforçar. Então, no segundo ano consegui ser aprovado e aí fui indo. E pensei, se eu pensei em desistir, pensei em desistir muitas vezes, mas eu parava e pensava, não vou desistir. Se eu comecei, eu vou até o final. Não posso perder essa oportunidade. E foi, os 4 anos se completaram, eu não consegui concluir o meu curso nos 4 anos, fiquei sentido muito com isso aí, mas eu pensei, eu ainda tenho chance ainda de mais alguns anos, ainda estou com força e vou até o final. E fiz o 5º ano e o 6º ano. Quando chegou no 6º ano, eu pensei, puxa, agora sim, agora estou na reta final. E graças a Deus, eu consegui concluir o curso de licenciatura em matemática no ano de 2019. Então, graças a Deus, com a ajuda de vários professores, principalmente você, Marcos, que me ajudou muito, acreditou em mim,
né? Às vezes que eu achava que não ia conseguir, você me falar, às vezes com mensagem, palavras que você me de incentivo, eu pensava, eu vou conseguir então, e com um pouco mais de esforço e tal, e até que realmente fui aprovado. Então, para mim, é uma honra saber que hoje eu estou formado, sou um professor de matemática. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, que também apoiou, a minha esposa, os meus filhos também, às vezes quando eu estava ali estudando, sofrendo, eles diziam, pai, continue assim, que você vai conseguir, vai vencer, e realmente agradeço também a família, e também agradeço a todos os professores, né? Desde os professores do primeiro ano, do segundo, terceiro e quarto ano, que sempre estiveram ali junto de mim, me ajudando, me apoiando, e para mim é uma honra, é uma satisfação saber que eu consegui essa vitória. Se eu posso dizer alguma coisa para alguém que esteja cursando agora matemática e quem sabe está ouvindo, eu digo assim, ó, não desistam, vão em frente, força, não é fácil, depende de muita dedicação, depende de muito esforço, de correr atrás mesmo, de não ficar parado, tá? Ir atrás daquele sonho, daquele objetivo que você quer. E é através do esforço que a gente consegue, tá bom? Então, era esse o meu depoimento, dizendo que, para mim, é muito maravilhoso. Estou vendo ali o Josemar. O Josemar foi outro cara que, ó, valeu, Josemar. Muito obrigado, Josemar, me ajudou bastante em séries, né, terceiro ano. Obrigado porque você também acreditou em mim, Josemar. Professora Ana Lúcia, o Juliano também, obrigado, vocês estão tudo ouvindo esse meu depoimento. Só tenho mesmo que agradecer por essa conquista. Se sou feliz hoje, sou. Já era feliz, agora isso aí completou mais minha felicidade. Tá? Sempre gostei de matemática e vou continuar gostando. E eu sei que ainda tem muita coisa ainda para mim correr atrás. Se eu parei, não parei ainda não. Eu tenho ainda mais coisa que eu tenho pretensão de correr atrás. Eu não quero, assim, por exemplo, assim, dizer, agora chegou a hora de eu parar. Não, eu acho que ainda eu tenho que continuar, porque o mundo, a sociedade precisa da gente. No momento que nós vivemos, onde a educação ela está se sentindo ameaçada, eu acho que nesse momento, eu tenho certeza que é o momento de nós nos unirmos, darmos as mãos e lutarmos em prol de uma educação melhor para o nosso Brasil. Se sentimos ameaçados por ideias que querem achatar, que querem acarcar a educação, mas o que eu digo, a gente não pode deixar que os nossos sonhos de um Brasil melhor para os nossos filhos, de um Brasil melhor para os nossos netos, de um Brasil melhor para aqueles que estão vindo, né? Nós temos que lutar para que a educação melhore cada vez mais. Eu sei que a gente vai conseguir, e eu sei que todos nós vamos conseguir esse nosso objetivo. Vale a pena nós dedicarmos para fazer com que o Brasil mude, né? Tem tantas e tantas promessas dizendo que alguém vai fazer isso, alguém vai fazer aquilo, mas só fica nas promessas, só fica na conversa. Eu parabenizo os professores da educação, que eles estão todos, assim, de uma forma se preocupando, né? Às vezes deixam os seus lazeres, deixam assim, os cuidados de si mesmo para dar tudo de si para ajudar as pessoas que estão querendo fazer alguma coisa no nosso Brasil. Então, parabéns a todos nós, professores, que estamos nessa luta, e eu sei que a gente vai conseguir. Muito obrigado por esse momento que vocês me deram, de poder estar aqui compartilhando com vocês, né, essa experiência, né, de poder dizer o quanto é bom educar uma sociedade.
principalmente no momento, na fase atual que nós estamos passando. Tá certo. Muito obrigado, Joselei, obrigado pelas palavras, viu? E, na verdade, já gerou frutos, porque o seu filho cursa matemática, é isso? Isso, eu comecei a cursar matemática e sabe que ele me ajudou bastante na matemática, porque às vezes eu não podia fazer alguma coisa, ele me ajudava, tipo, nas pesquisas, tal. Enquanto eu estava trabalhando, ele estava pesquisando alguma coisa. Quando eu chegava à noite da faculdade, ele já apresentava para mim: pai, eu consegui isso aqui, é só o senhor estudar por aqui, essa videoaula, esse texto, tal. E eu ia por ele, e graças a Deus ele me ajudou bastante. E ele me ajudando, ele gostou da ideia. E hoje ele é um aluno. Você que me ajudou a gostar de matemática. Oi? Você que me ajudou a gostar de matemática. Ele está falando que eu que ajudei ele a gostar da matemática. E hoje, legal. Ele está cursando no primeiro ano. Que legal. Parabéns, viu? Continue firme. Para mim é uma alegria, Marcos. Sim, imagina. Bem, então, vamos encerrando essa nossa roda de conversa, né? Agradecendo a todos pela presença. Ana, sim, Sheila, desculpa. Sim, tem um link. Deu problema com o link, não sei por que eu fiz do mesmo jeito que semana passada, e agora não está permitindo o acesso direto. Aí eles solicitam o acesso e está vindo por e-mail para mim, daí eu tenho que liberar um por um aqui. Eu só vou pedir para alguém testar para mim, eu já pedi para o Daniel, mas mais alguém, para se consegue acessar para responder, se não está compartilhando com todo mundo. Senão eu vou ter que fazer novamente o link e enviar depois. Certo. Você quer que a gente teste agora? Pode ser? Pode ser. Tá bem. Só mandar que eu testo. Por e-mail para mim. Deixa eu ver que alguém respondeu aqui. Então, receber o e-mail para editar, mas edita o formulário, não as respostas. Então tá errado. Certo. Isso. Eu vou refazer e mando o link do formulário nos grupos de WhatsApp que eu tenho, e aí quem não receber, pode me mandar um WhatsApp que eu mando daí. Ótimo. Tá bom, pessoal? Fechou então, Sheila? Tá. Tchau. Ana? Tá, então eu também gostaria de agradecer mais uma vez, Marcos, o convite, a oportunidade, né, de celebrar a vida mesmo à distância, né, mesmo virtualmente, é uma forma da gente celebrar a vida e, acima de tudo, de estar aí conectado com os nossos alunos, com os nossos colegas, e confesso que até pra gente, professor, é muito gratificante, né, porque também a gente ouviu a história do Juliano, ouviu a história da Sheila, né, ouviu os nossos alunos, aí o próprio depoimento do Joselei, e ver os recadinhos e as perguntas aqui no chat, isso também pra gente é muito gostoso. Eu acho que, de uma certa forma, realmente, a gente quebra uma barreira, né, e como diz a Gisele, professora, quando passar isso aí, eu quero te dar um abraço bem apertado. Então, eu falei para ela que vou cobrar, né, porque, no fundo, é isso, né, a coisa mais gostosa que a gente sente é o abraçar, né, e nesse momento, né, que seja um fraterno abraço, mesmo que virtual, mas agradecer a cada um de vocês, né, a gente chegou a 65 ali, pelo que eu vi a última vez, né, pessoas que estiveram conosco, que vocês continuem prestigiando aí toda quarta-feira, né, que são atividades e ações que a gente prepara com o maior carinho, né, Marcos? E que vocês mantenham, como diz o Juliano, até a gente saber a decisão do conselho, pelo que a gente viu, isso vai ser assim, primeiro vai passar, acho que ter 60 dias de organização, não é? Sem contar para depois, enfim, mas que acho que esses momentos aqui mesmo, né? Conta para alguma coisa, a discussão foi ali, né? Isso não se mensura o que a gente aprende nessas rodas de conversas, nessas palestras, realmente, né? A gente não se mensura, mas eu acho que isso é o mais importante. Eu sempre digo que em qualquer lugar que a gente vai, isso está valendo para o virtual também, né? A gente leva um pouquinho das pessoas, deixa um pouco da gente, leva muito dos outros. E acho que é para isso que é válido, é para isso que funcionam essas questões. Então, agradecer a todos os alunos do bacharelado, da licenciatura,
dos nossos mestrados aí, não é? Até quem não é, né? Eu vi que tem gente aí também, né? Que é professor da rede, né? Comadre aí que está fazendo companhia para o Juliano, aí do ladinho está participando. E acho que isso que é gostoso, né? A gente dividir todos esses momentos, essas experiências, nossos alunos, ex-alunos também, né? Arielle, Vanessa, enfim. O recado que eu termino minha fala é, né? Acredite em você, acredite nos seus sonhos, acredite na vida e continue celebrando, né? A vida aí pela educação, pela sociedade, pela universidade que a gente sonha, né? Como, acima de tudo, como um direito universal, né? De todos nós. E é isso, agradeço a oportunidade, beijo no coração e a gente se vê na próxima quarta. Beleza, Ana. Obrigadão, viu, por ter aceito o convite, pelas palavras. Muito Imagina, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Beijo, boa noite para vocês. Beijo. Juliano? Eu também gostaria de agradecer muito Marcos, Sheila, todos que estiveram envolvidos nesse processo da mesa de conversa, né? Essas conversas informais a gente aprende muito, não só no sentido literal mesmo matemático, mas enquanto pessoa, isso é muito importante também. Nós vemos a realidade de cada aluno, de cada professor, histórias diferentes, trajetórias diferentes, mas como a Ana falou, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? E aproveitar aí sempre para nos qualificar e qualificar o colega, os amigos, né? Sempre aprender coisas novas, tanto no sentido pessoal quanto profissional, e agradeço demais aí por compor essa mesa de conversa, vocês estão de parabéns aí, gente. Abraço aos alunos, abraço aos professores, e até quarta que vem. Eu fico muito contente de ter sido chamado para essa conversa. Muito obrigado e parabéns pela organização, Marcos, Sheila, todos envolvidos aí. Tá joia? Um abraço a todos. Tá certo. Obrigadão, Juliano, por ter aceito o convite também, viu? Por toda a sua experiência aqui narrada para a gente. Eu acho que foi uma experiência bem bacana, todos os alunos elogiaram bastante. Acho que a ideia é essa, né? Além da gente conversar um pouco sobre a trajetória acadêmica de vocês, também tem um espaço para a gente matar a saudade, digamos assim, de todos os nossos alunos, né? Sheila, você quer falar um pouquinho agora? Parece que a Sheila caiu. Cadê a Sheila? Ai, meu Deus. Enquanto a Sheila não volta, a gente não esqueça, hashtag fica em casa. Isso. E hashtag vocês já sabem, né? Ele não, mas você fica em casa, ok? Já que a Ana levantou a bola, hashtag fora Bolsonaro. É isso aí, Jô. É isso aí. Eu não sei se a Sheila vai retornar, né? Vamos ver aqui. Sim. Não estou conseguindo visualizar. Mas aí eu já quero agradecer, né, de antemão aqui a presença de todos, a todos os nossos alunos, né? Nós estamos com muita saudade de vocês. E esperamos aí contar com a presença de vocês, né, nestas próximas quartas-feiras, onde a ideia é a gente conversar um pouco sobre algum assunto específico da matemática, né, dentro do nosso ciclo virtual. Então, na próxima quarta nós teremos mais uma apresentação e assim por diante. Então, é um momento da gente interagir, da gente estar em contato, né, de matar a saudade mesmo. Então, agradeço de coração a presença de todos vocês, agradeço os depoimentos também, e a gente encerra a nossa roda de conversa, então, um grande abraço. A Sheila voltou. Deixa eu só dar mais um recadinho, voltou. O pessoal, só não esqueça de responder o questionário, né, porque acho que é muito importante para nós, até para a gente poder estar sabendo, né, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando, e até para poder estar ajudando vocês aí nessa travessia. É isso. Vai, Sheila. Liga o microfone. Ah, tá sem som? É isso, Sheila? Tá sem som. Tá. Pronto. Gostaria de agradecer a todo mundo também. Foi muito bom ouvir também os depoimentos aqui da Ana, do Juliano, de todo mundo.
Eu estou tentando resolver o problema do formulário. Vou mandar o link aqui de novo, vocês, alguém testa e vê se deu certo, senão eu vou ter que parar e sentar e fazer com calma, tá? Para ver se vai dar o acesso direto. Senão depois eu tenho que fazer de novo. E mando pelos grupos de WhatsApp, tá? Eu acho que agora deu, Sheila. Quer dizer, Deu acesso direto, sim. Porque agora, não é para pedir a solicitar acesso, é para ser direto, né? Valeu. Isso. Então, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Foi muito bom, até a próxima quarta-feira. Boa noite, obrigada. Boa noite, até. gente. Tchau, tchau. Eu vou ficar mais um pouco aqui, caso alguém queira copiar o link e tirar alguma dúvida. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, fiquem em casa, né? Todo mundo bonitinho. Para voltarmos logo. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau.